Tudo se inicia quando Augusto vai embora da casa de Paola, e ela da sacada diz que não pode fraquejar. Na mesa, Gumersindo pergunta pelo marido de Angélica, e ela diz que ele deve estar com os amigos, mas Gumersindo não se convence. Angélica diz que é melhor falar sobre Juliana, e Gumersindo diz que ela vai com ele amanhã naquela casa para ver se eles têm coragem de mentir com ela presente. Juliana se recusa a pisar naquela casa novamente, mas Gumersindo diz que se ela quer seu filho de volta terá que ir, e que ninguém a forçará a permanecer lá sem que ela queira, então ela aceita. Francesco recebe uma ligação e fica extremamente feliz, e diz a Marco Antônio que acharam o filho de Juliana, e manda ele chamar Damião para irem buscá-lo. Gumersindo diz a Juliana e Angélica que o sogro dela já deve estar tentando correr atrás do filho dela, por medo de ser levados à justiça. Angélica pergunta se Juliana tem raiva do ex-marido e do sogro, mas ela diz que não. Gumersindo diz que vai dormir pois quer resolver isso cedo. Nesse momento, Augusto chega apressado, e finge felicidade ao ver o sogro e Angélica. Ela pergunta se o marido já jantou, ele diz que não, pois estava em uma reunião de trabalho, então ela diz para ele esquentar sua janta, pois já está indo dormir, e Juliana vai junto. Gumersindo também sai, deixando Augusto sozinho na sala. Maria do Socorro diz a Mateu para ele não ficar assim, e que entende ele, mas Mateu diz que ela não precisa dizer mais nada, pois ele está ali, e ela concorda. Mateu diz que precisa entender que sua vida é ali, então Socorro diz que ele deveria estar feliz, mas ele diz que felicidade é outra coisa, e vai se deitar. Socorro lamenta, e diz que ele não vai esquecê-la nunca. Francesco e Marco Antônio saem para buscar o filho de Juliana, e Marco Antônio diz que não acredita que isso está acontecendo. Francesco diz que é prestígio, e que prestígio vale mais que dinheiro. Marco Antônio diz que Juliana vai ficar muito feliz, e Francesco diz que talvez ela volte para ele. No convento eles chegam, e a madre pergunta por Juliana, mas Francesco diz que ela não veio, e garante que o bebê ficará bem com eles. Francesco fica imensamente feliz e leva a criança. Ao chegar em casa, Francesco deita a criança na cama, e se pergunta quem irá duvidar que esse bebê não é o mesmo que foi levado. E diz que essa história terá que ser muito bem contada. Mariana e Janete vêm ver a criança, e Francesco diz que consertaram a besteira que ela fez, e ela diz que é muito grata por isso, e diz que escaparam da justiça. Quando eles saem do quarto, Janete olha desconfiada para a criança. Angélica chega à padaria e encontra com Paola, que fica feliz em vê-la de volta. E pergunta se Angélica encontrou seu marido em casa ontem, mas ela diz que não. Paola diz que ele estava na casa dela, e que não aguenta mais ter que expulsá-lo de lá. Angélica diz que quem vai expulsá-lo dessa vez é ela. Na mesa do café, Augusto diz a Gumersindo que se soubesse que Angélica iria voltar estaria lá para recebê-los. Gumersindo diz que entende, e Juliana o chama para sair. Gumersindo e Juliana chegam à casa de Francesco, e Damião os avista no portão. Damião avisa que Gumersindo está no portão com Juliana, e Marco Antônio fica entusiasmado, mas Francesco pede para ele se acalmar. Janete pergunta como Juliana tem coragem de colocar os pés nessa casa, mas Marco Antônio diz que ela irá tratá-la com respeito, mas Janete diz que não ficará na sala e sai da mesa. Marco Antônio diz para Damião deixá-los entrar. Juliana e Gumersindo entram, e ele diz para ela deixar que ele fale, pois saberão que ele não estava brincando. Juliana pede para Gumersindo fazer qualquer coisa para ter seu filho de volta. Francesco e Marco Antônio entram na sala, e Gumersindo diz que ele sabe o que o trouxe àquela casa novamente, e pergunta se tem notícias do filho de Juliana. Francesco diz que tem mais do que notícias, e nesse momento a criança começa a chorar no quarto, e Juliana diz que é seu filho. E Francesco diz para ela subir e pede Marco Antônio para acompanhá-la. Juliana entra no quarto, e vê o menino no colo de Mariana, e pergunta se é seu filho.
Mariana o entrega, e Juliana não consegue acreditar de tanta felicidade. Francesco diz a Gomercindo que já estava procurando a criança antes da ameaça dele, e Gomercindo diz que ainda bem que o encontraram. Francesco afirma que fará de tudo para que Juliana fique naquela casa com seu filho, e Gomercindo diz que aprova isso, pois na fazenda não tem espaço para ela, lembrando que esse menino é filho do genro dele. Então Francesco diz que eles precisam se ajudar, para a felicidade de seus filhos. Marco Antônio diz que não descansou até colocar o filho dela em seus braços, e espera que ela não sinta mais ódio por ele. Juliana diz que não pode mais odiá-lo. Marco Antônio diz que só teve amor por ela, e pergunta se ela ainda é mulher dele. Juliana fica espantada, mas ele diz que não precisa responder, pois ele não vai deixar ela sair da vida dele novamente. Juliana desce e mostra o menino para Gomercindo, que fica feliz por ela, então ela diz que já podem ir, e Francesco pergunta para onde. Juliana diz que não pode viver novamente nesta casa. Gomercindo diz que não pode levá-la para a fazenda por todos os motivos que ela já conhece. Francesco diz que ela é sua nora, e que tem seu nome. Gomercindo diz que agora ela tem seu filho, e é nele que tem que pensar agora, e diz que ela é uma bela moça, e diz para não jogar sua vida fora, lhe dá boa sorte e vai embora, deixando Juliana ali chorando. Francesco se aproxima, e diz a Juliana que a amam muito. Gomercindo manda Marco Antônio segurar Juliana em sua casa, e fazer valer seu direito de marido, e diz que o italiano Matteo não voltará a aparecer na casa dele. Marco Antônio agradece, e eles se despedem. Francesco diz para Juliana que ela não pode sair pelo mundo com uma criança nos braços, e pede para ela não fazer essa desfeita com o amigo de seu pai. Juliana diz que não pode viver naquela casa, mas Francesco diz que ela pode viver longe dali com seu filho. Marco Antônio diz que vai registrar essa criança em seu nome, para que tenha todos os direitos, e que se ela não quiser viver naquela casa não tem problema, pois ele irá com ela seja onde for. Gomercindo diz a Angélica e a Augusto que encontraram o filho de Juliana e ela ficou lá com ele, e pede à filha para pegar a mala dela para mandar para ela, aproveita e já se despede dizendo que voltará para a fazenda. Augusto pergunta se ele quer companhia até a estação, mas Gomercindo diz que não é preciso, e manda ele cuidar bem de sua filha, senão vai se ver com ele. Gomercindo chega à fazenda, e Rosana e Maria do Socorro perguntam por Juliana. Ele diz que a deixou lá com seu filho e seu marido, e diz que é um belo menino. E espera que Rosana também lhe dê um neto. Maria do Socorro questiona Rosana se Matteo vai querer conhecer o filho dele. Mariana pede perdão a Juliana por todo o mal que fez a ela, e diz que estava cumprindo ordens de Janete, e que esse tempo todo sentiu muito remorso. Juliana diz para elas esquecerem isso, e começarem de novo. Marco Antônio diz que já registrou o menino, e diz que o avô escolheu o nome, mas Juliana não gosta nada. Gomercindo chama Matteo para conversar, e diz que ele deve estar querendo saber informações de Juliana. Matteo diz que se preocupa com ela. Gomercindo diz que ele não precisa mais se preocupar, pois a história deles termina ali. Matteo quer saber o que isso significa. Gomercindo diz que Juliana voltou para o marido dela, e deixa Matteo sem palavras. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.